Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre uma matéria que foi publicada na imprensa durante esta semana, após um relatório feito por cientistas do clima, que dizem que o ano de 2024 deverá ser o ano mais quente até então registrado na era pós-primeira Revolução Industrial. Então, já em algumas situações passadas, gravei aulas sobre as mudanças climáticas em curso, analisei o ano de 2023, que foi o ano mais quente da era pós-Revolução Industrial, e agora irei falar um pouquinho das previsões feitas por cientistas que afirmam que talvez o ano de 2024 venha a ser o mais quente da era pós-Revolução Industrial. Então, é preciso que nós tenhamos, vamos dizer, discernimento para analisarmos o contexto das mudanças climáticas em curso no nosso planeta e entendermos que essas mudanças climáticas não são única e exclusivamente de causas naturais, até mesmo porque nós também sabemos que o nosso planeta vive ciclos de aquecimento, assim como vive ciclos de resfriamento, eras glaciais e eras interglaciais. Mas é inegável que a contribuição do ser humano, sobretudo no período pós-primeira Revolução Industrial, tem sido de grande relevância para que a elevação da temperatura média global ocorra num ritmo cada vez mais acelerado. É dentro desse contexto que eu irei analisar essa temática. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, moçada, nada melhor do que iniciar esse encontro mostrando aqui o sol e um termômetro com temperatura aí na casa dos 40 graus, simbolizando um dia muito quente. Então, estamos vivenciando a aceleração do aquecimento global e as suas consequências, que estão direta e indiretamente relacionadas com as mudanças climáticas em curso no nosso planeta. Professor, a que se deve essas mudanças climáticas? O que tem provocado, vamos dizer, o aumento da temperatura média em nosso planeta? Então, antes de falar propriamente sobre isso, observe através desse gráfico. As barras vermelhas indicam a elevação da temperatura do nosso planeta no período que se estende de 1944 até o ano de 2024, lembrando que o ano de 2024 ainda não terminou. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que já no final do século XX, era possível observar com muita clareza que havia um padrão de aquecimento em curso no nosso planeta,
onde você pode perceber com muita clareza, através das barras de temperatura, que essas temperaturas médias foram subindo progressivamente e que o ritmo dessa subida aumentou de forma considerável nos últimos anos, como nós podemos observar aqui na parte extrema à direita desse gráfico. Então, observe aqui o ano de 2024, que é esta última barra, em que a temperatura já se encontra bem acima da temperatura que havia sido registrada no ano de 2023. Nós temos que levar em consideração que o ano de 2023 contou com a contribuição do fenômeno do El Niño e que o ano de 2024 foi marcado pelo arrefecimento do El Niño no início desse ano e que durante vários e vários meses nos encontramos na fase neutra. Inclusive, a previsão da Laninha, que deveria ocorrer no segundo semestre de 2024, nesse exato momento, já existem cientistas que acreditam que não teremos uma Laninha porque a temperatura na zona equatorial do Pacífico Oriental voltou a subir e, portanto, reduzindo de forma sistemática a possibilidade de ocorrência da Laninha no ano de 2024 e provavelmente no ano de 2025. Então, se você perceber com muita clareza, com muita atenção esse gráfico, vai notar que as barras de temperatura média foram subindo gradativamente num ritmo mais acelerado a partir do início do século XXI, configurando um padrão de aumento da temperatura que, inclusive, tem sido objeto de alerta feito pela comunidade científica internacional às autoridades no que diz respeito à necessidade de adotarem medidas para mitigar o aquecimento global. Então, esse aquecimento, claro que a gente tem que levar em consideração os aspectos que envolvem o aumento da concentração dos gases do efeito estufa na atmosfera e o aumento do desmatamento em nosso planeta, que, na minha opinião, são os dois fatores mais importantes que explicam o aumento da temperatura num ritmo mais acelerado no nosso planeta. Aqui nós temos um outro gráfico onde vocês podem observar a linha amarela é a temperatura no ano de 2023, portanto a variação da temperatura ao longo do ano de 2023, a linha vermelha, a variação de temperatura ao longo de 2024 até o mês de agosto. Não temos os dados de setembro e outubro. Mas você pode perceber que até o mês de julho, a temperatura média no ano de 2024 foi superior à temperatura média no ano de 2023. Claro que aqui, a partir de julho, nós tivemos um curto período em que essa temperatura média ficou abaixo e agora, no mês de agosto, ela já encostou na temperatura média de 2023 e na medida em que os dados referentes aos demais meses de 2024 cheguem, é bem provável que tenhamos esse mesmo comportamento de elevação da temperatura nos meses subsequentes, o que, no padrão médio anual, dará o ano de 2024 o título de ano mais quente até então registrado na era pós-primeira Revolução Industrial. Aqui nós temos um outro gráfico, lembrando que esses gráficos provêm de renomados institutos de meteorologia do mundo.
Aqui nós temos a variação da temperatura da superfície do mar, que é um outro fator também que está condicionado ao próprio aquecimento global. Então aqui, mais uma vez, a linha amarela mostrando a variação da temperatura da superfície do mar no ano de 2023 e a linha vermelha mostrando a variação de temperatura no ano de 2024. Só que esses dados aqui vão até maio de 2024, mas pelo padrão verificado nos primeiros meses de 2024, é muito bem provável que esse padrão se mantenha ao longo de todo o ano de 2024, portanto, registrando também um ano em que as temperaturas superficiais das águas oceânicas registrarão mais um recorde. Claro que uma coisa está atrelada à outra, porque na medida em que a temperatura média do planeta sobe, consequentemente, nós temos a elevação gradual da temperatura média da superfície dos oceanos. Se os oceanos ficam mais aquecidos, também nós temos que entender o seguinte: os oceanos passam não só a irradiar maior quantidade de energia para a atmosfera, portanto, ajudando a aquecer o ar atmosférico, como também a elevação da temperatura das águas oceânicas contribui para o aumento da evaporação e, consequentemente, da umidade do ar. E sendo assim, quanto mais quente estiver o ar atmosférico, guardem essa relação, maior capacidade a troposfera terá para conter a água sob forma de vapor, visto que o vapor d'água, para se condensar e se transformar em nuvens, ele precisa passar por um processo de resfriamento. Então, na medida em que a temperatura do ar fica mais elevada, consequentemente, isso acaba retardando a condensação do vapor d'água, a formação de nuvens, e quando essas nuvens se formam, elas acabam, em alguns casos, dando origem a nuvens muito mais carregadas, com capacidade de provocar chuvas mais fortes, tempestades mais violentas, que têm causado prejuízos em vários países do mundo, como recentemente aconteceu lá na Espanha. Inclusive, a aula que eu gravei no último domingo, a aula que antecede essa aula de hoje, exatamente fala sobre as chuvas na Espanha. Aqui nós temos a variação da camada de gelo do Ártico. Então, nós estamos percebendo o seguinte: com o aumento da temperatura média global, vem ocorrendo uma aceleração do processo de derretimento dos glaciares ou geleiras localizados no Ártico, localizados na Antártida e também nas montanhas. Então, isso se deve, claro, ao aumento da temperatura. Então, aqui nós temos, através desse gráfico, gelo do Ártico atinge sua menor taxa em setembro. Então, aqui em amarelo, vermelho, repare que no ano de 2024 tivemos o segundo, vamos dizer, registro de menor concentração de gelo na região do Ártico, ou seja, no extremo norte do nosso planeta. Então, aqui nós temos essa linha tracejada, a média de 1981 a 2010. 2012 foi o recorde, quando então o Ártico registrou a menor cobertura de gelo até então verificada pelo homem. E agora, no ano de 2024, nós tivemos a segunda menor cobertura de gelo verificada. Desculpe aí, mas o espirro, ele ocorre com frequência. Vamos lá. E aqui
Aqui nós temos a média de 1981 até o ano de 2010. Então, repare aqui a linha vermelha, a média de gelo no Ártico, mostrando que nós tivemos a segunda menor média de gelo no Ártico no ano de 2024. Aqui nós temos a variação da camada de gelo da Antártida, também, né? Média de 1981 a 2010. Em 2023 nós tivemos o recorde, né? Então, em 2024, repare aqui, né? Nós temos aqui, até o momento, né? A segunda menor camada de gelo da Antártica até então registrada. E, consequentemente, né, isso tudo é fruto do aquecimento global, que tem alterado os padrões de temperatura do ar atmosférico, que tem alterado os padrões de temperatura da superfície do mar, e lembrando que o mar mais aquecido, né, também acaba causando, né, a aceleração do derretimento das banquisas, que são aquelas camadas de gelo que são encontradas no Ártico e na Antártida, sobre os mares e oceanos. Então, na medida em que as águas oceânicas ficam mais aquecidas, o processo de derretimento dos glaciares se acelera e o deslocamento dos glaciares que se encontram em terras emersas também se acelera. Uma maior quantidade de gelo ingressa no mar e esse processo de derretimento das geleiras acaba contribuindo direta e indiretamente para a elevação do nível do mar, colocando em risco inúmeras cidades localizadas em zonas costeiras. Há uma previsão dos cientistas de que o nível do mar possa subir até 56 centímetros até o final do século XXI. Existem previsões que afirmam que o nível do mar poderá subir de 1 metro a 1,5 metro até o final desse século. Então, são previsões que, em parte, elas acabam se concretizando. Há, consequentemente, estudos comprobatórios que afirmam que o nível do mar está subindo e, consequentemente, a subida do nível do mar acelera a erosão costeira, promove o avanço do mar e a consequência disso tudo, além da remoção das populações que vivem em zonas costeiras que estão sendo afetadas pelo avanço do nível do mar, é a salinização do lençol freático em zonas costeiras, alguns dos quais, ou muitos dos quais, utilizados para fornecer água para a população e também água para irrigação de lavouras. Então, o prejuízo não se restringe ao campo social, o prejuízo também se estende ao campo econômico. Aqui nós temos a anomalia de temperatura. Então, mais uma vez, o objetivo aqui é mostrar a vocês essa anomalia. Na tonalidade azul, a anomalia negativa, na tonalidade do rosa para o vermelho, a anomalia positiva. Quanto mais azul escuro for a cor, maior é a anomalia negativa. Quanto mais vermelho estiver a cor, maior será a anomalia positiva. Então, o que eu quero mostrar a vocês aqui? Que existe um padrão que está sendo verificado ao longo do século XXI, quando a anomalia positiva da temperatura do ar tem se caracterizado dentro de um padrão, dentro de uma frequência contínua, e isso acaba sendo um indicador incontestável de que existe um padrão de mudanças no comportamento da temperatura do ar atmosférico vinculado ao aquecimento global. Aqui nós temos listras de temperaturas por mês. Então aqui nós temos, nesse gráfico, os 12 meses do ano e a variação de 1880 até 2023. Então, mais uma vez, esse gráfico tem por objetivo mostrar a vocês que ao longo do século XXI
esse padrão de aquecimento, de anomalia positiva, se intensificou, e isso, consequentemente, é fruto não só do aquecimento global, assim como das mudanças climáticas em curso no nosso planeta. Então, isso deve ser levado em conta pelas autoridades, porque quando você tem um padrão, e esse padrão ele mostra através de uma sequência de anos que está havendo uma mudança no comportamento da temperatura atmosférica em nosso planeta, então é preciso que nossas autoridades, não só brasileiras como do mundo todo, se unam e adotem medidas em conjunto para reduzirem ou, se possível, reverterem o aquecimento global para o bem da humanidade e para o bem das espécies que habitam o nosso planeta. Porque muitas espécies que vivem no nosso planeta estão correndo sério risco de extinção, não só pelas mudanças climáticas em curso, mas também pela destruição dos ecossistemas que tem avançado num ritmo cada vez mais acelerado. Aqui nós temos a evolução do consumo de combustíveis fósseis. Esse gráfico é importante, ele vai até o ano de 2020, né? Então ele é importante por quê? Porque você pode estabelecer um padrão comparativo entre o aumento do consumo de combustíveis fósseis, aqui nós temos essa tonalidade azul mais clara, o gás natural, no azul escuro o petróleo e no vermelho o carvão. Então você pode perceber que o aumento do consumo de combustíveis fósseis ocorreu de uma forma mais acelerada a partir da segunda metade do século XX, e esse crescimento se intensificou nas primeiras décadas do século XXI. Então, por que é importante você ter essa percepção? Porque se você estabelecer um quadro comparativo entre o aumento do consumo de combustíveis fósseis e a elevação gradual da temperatura do ar atmosférico, você perceberá que existe uma correlação entre os dois aumentos, os dois crescimentos. Uma coisa, a elevação da temperatura, por exemplo, não está ocorrendo, né, isoladamente, independentemente do aumento do consumo de combustíveis fósseis, porque através da queima dos combustíveis fósseis, nós temos o lançamento de gases do efeito estufa na atmosfera. Não é só o dióxido de carbono, é o óxido nitroso, é o metano, que são os três gases que na atualidade mais contribuem para a potencialização, intensificação do efeito estufa. Aqui nós temos a concentração de CO2 na atmosfera. É muito importante que vocês percebam isso, né? Olha o gráfico de 1955 até o ano de 2023, né? Não temos aqui os dados ainda de 2024, mas vocês podem perceber que existe um padrão em andamento, tá? Então, repare que pela linha vermelha, esse zigue-zague é a oscilação da concentração de CO2 ao longo do ano, mas você percebe com muita clareza que tem um crescimento significativo do aumento da concentração de gases do efeito estufa na atmosfera. Nesse caso aqui, o que está sendo representado é o CO2, e no ano de 2023 nós tivemos o pico que atingiu 423 partículas por milhão de CO2 na atmosfera. E sendo assim, o ano de 2024, inclusive, apesar dos dados não estarem aqui, já registrou um novo recorde com 427 partículas por milhão de CO2. Então, existe um padrão em andamento, e esse padrão ele está correlacionado ao aumento gradual da temperatura do ar atmosférico,
mostrando a vocês que existe uma relação direta entre a concentração de gases do efeito estufa e a elevação gradual da temperatura na atmosfera do nosso planeta, que está determinando as mudanças climáticas e as intercorrências climáticas em escala planetária. Aqui nós temos um outro gráfico para mostrar mais uma vez a vocês o padrão. Então a ideia aqui é mostrar e tirar o negacionismo climático daqueles que defendem a tese que não existe aquecimento global. Ainda bem que a minoria da comunidade científica, 90% dos cientistas defendem, assim como eu defendo, apesar de não ser cientista, que estamos vivendo a intensificação do aquecimento global, e nada melhor do que você colocar os dados coletados por cientistas num gráfico para você perceber esse padrão aqui. Você já percebe de 1980 para cá, e principalmente ao longo do século XXI, né, que a temperatura média foi subindo gradativamente, representando assim um padrão de mudanças no comportamento da temperatura global e, consequentemente, a mudança de comportamento da temperatura, trazendo como consequência essas intercorrências climáticas, né, secas, que se estendem por meses, ondas de calor que estão se tornando cada vez mais frequentes, né. Também há de se destacar, né, ondas de frio, que faz parte também do próprio aquecimento global, né. Você tem no período do inverno a ocorrência de ondas de frio, e durante boa parte do ano você tem temperaturas mais elevadas, inclusive a frequência de ondas de calor está aumentando no planeta, secas catastróficas em determinadas regiões da Terra, inundações catastróficas em outras regiões do planeta. Enfim, nós temos, né, inúmeras consequências que estão direta e indiretamente vinculadas a essas mudanças de temperatura no nosso planeta. Aqui é importante você ver os dias com temperatura acima da era pré-industrial. Então, a era que antecedeu a Revolução Industrial, aqui nós temos, através desse gráfico, os 365 dias do ano. Então, repare, começa aqui em 1990, repare aqui o ano de 2023. Então, mais uma vez, o que você está percebendo? Padrão. Aqui, ó, acima de 1,5 graus de temperatura, quando comparada à era pré-industrial. Repare a quantidade de dias, a cor escura no ano de 2023. Algo que atingiu quase a metade do ano. Então nós tivemos aproximadamente quase 180 dias no ano de 2023, cuja temperatura esteve 1,5 grau acima da temperatura média da era pré-industrial. Então você percebe com muita clareza também, né? Aqui você tem na cor mais escura acima de 1,5 grau, na cor vermelha entre 1,25 graus e 1,5 graus, e na cor rosa entre 1 grau e 1,25 graus. Então você repare, né, o padrão de temperatura mais alta em relação às temperaturas registradas na era pré-industrial, configurando assim uma tendência de aumento da temperatura que ninguém na sua sã consciência pode contestar, porque esses dados são coletados em diferentes regiões do mundo. Aqui nós temos algumas consequências, né, do aquecimento global, das mudanças climáticas, do aumento da temperatura, né? Então eu coloquei essa imagem simbolizando inundações, né, que estão se tornando cada vez mais frequentes, duradouras e também com potencial de destruição maior. Nós temos aqui os incêndios florestais, que também estão atrelados ao aumento da temperatura média do nosso planeta, as ondas de calor, os períodos secos que estão se tornando cada vez maiores. Aqui essa outra imagem mostrando uma seca atingindo uma determinada região com o solo rachado.
E essa imagem aqui mostrando o avanço do mar na zona costeira em todos os continentes do mundo. Nós temos relatos do avanço do mar. Claro que esse avanço do mar ele resulta não só da elevação do nível do mar, mas também da aceleração da erosão costeira, e o resultado disso é a grande quantidade de pessoas que no mundo inteiro estão sendo obrigadas em determinadas regiões a abandonarem zonas costeiras e irem um pouco mais para o interior, se afastando do litoral em função do risco que o avanço do nível do mar coloca as construções, as edificações que já estão aqui comprometidas nessa zona litorânea dessa imagem que está sendo representada. Então, moçada, a ideia desse encontro de hoje foi mostrar a vocês esses dados que foram publicados pela imprensa ao longo dessa semana sobre as mudanças de temperatura do nosso planeta, com o objetivo de esclarecer mais uma vez que essas mudanças de temperatura são causadas pela ação antrópica, não só pelo aumento da concentração de gases do efeito estufa na atmosfera, mas também pela destruição da vegetação nativa. Nós temos que levar em consideração também os elementos artificiais que produzem calor, lembrando que toda máquina, equipamento, produto eletroeletrônico, tudo que consome energia, a física ensina, produz calor. Então existem fatores que, de forma combinada, estão atuando nesse momento no planeta, contribuindo para a elevação gradual da temperatura média global. Nos próximos dias teremos a COP29, né, a Conferência sobre o Clima, e vamos ver se as autoridades e representantes das autoridades que participarem da COP29 possam adotar, pelo menos, né, medidas ou fechar um pacote de medidas para tentar conter a elevação gradual da temperatura do nosso planeta. Reverter, eu acho difícil o aquecimento global, mas você pode reduzir a velocidade em que essa temperatura está aumentando do nosso planeta, como forma de garantir às futuras gerações, ou pelo menos parte das futuras gerações, condições para que vivam num mundo em que a sustentabilidade ofereça os meios de sobrevivência não só para a civilização humana, mas também para as demais espécies que habitam no nosso planeta. Espero que vocês tenham gostado desse encontro. Dê aquela força ao canal Geogênio, compartilhe o vídeo, se inscrevam no canal, deixe aí o seu comentário, não custa nada. Ajuda, fortalece o professor Eugênio Bastos, cujo projeto é democratizar o ensino da geografia, oferecendo aulas de graça para auxiliar jovens e adultos que estão se preparando para os concursos civis e militares e também aqueles que gostam da geografia. No mais, moçada, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!